Muito obrigada pela vida dos Lucas, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo através da vida dele. Hoje, Senhor Jesus, foi separado esse dia para que ele pudesse estar aqui, sendo um canal de bênçãos para as nossas vidas, sendo um instrumento teu, meu Pai, nessa terra para todos nós que chegamos aqui. Fala conosco através da vida dele, usa os lábios dele, usa o coração dele, meu Pai. Se existe algum nervosismo, meu Pai, que o Senhor possa estar colocando todas as coisas no lugar. Em nome de Jesus, e enchendo cada vez mais ele de ti, cada vez mais autoridade, mais intrepidez, mais ousadia, porque é por ti, Deus. Vem de ti e vai voltar para ti. Nos dê também, como boas ovelhas, ouvidos atentos para ouvir a sua voz, que toda distração, meu Pai, possa ser repreendida em nome de Jesus. Se os nossos pensamentos, meu Pai, se distraírem, que possamos, em nome de Jesus, colocar-nos novamente, meu Pai, em Ti, novamente na Tua palavra, ouvindo e recebendo e sendo, Senhor, instruídos por Ti. Que os nossos olhos e ouvidos, mente e coração possam estar atentos à Tua voz essa manhã, Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, graças a Deus. O pastor me deu essa missão em cima da hora aí. Mas a gente está, como o pastor, né, ele ensina a gente, né, que o obreiro ele tem que estar sempre preparado para a missão que foi chamado. E eu estive estudando um pouco a palavra de Deus e gostaria de compartilhar com os irmãos, né, a palavra que fica em Romanos, capítulo 8. Eu não preciso apresentar, né? Todo mundo aqui me conhece. Eu esqueci de... Aqui tem uma listinha, depois você que é líder de grupo de vida, depois pega aqui, isso aqui, você que é líder de grupo de vida, e no final a gente vai estar explicando melhor sobre a visão da igreja, sobre o Barnabé lá, sobre o que a gente está falando sobre essa estação. Amém? Amém. Vamos lá. A palavra que Deus colocou no meu coração fica em Romanos, capítulo 8, no verso 21. É bastante conhecido, né? Quem é cristão há um tempo já ouviu falar sobre essa passagem, né? E diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra, né, de Deus, ela é muito, assim, ela é bem expressiva, né, quando ela diz sobre amar a Deus. Ela é bem direta quando fala sobre o amor. E é uma palavra viva, porque o amor ele vivifica as coisas. E de acordo, né, com o que nós vemos, a gente começa a entender e a observar que não existe uma palavra lançada, né, dessa forma se nós não crermos nela. Né? E quantos aqui creem nessa palavra? Amém. Né? Portanto, nós sabemos que todas as coisas cooperam ao Senhor. Quantos amam o Senhor? Né? Eu amo o Senhor, essa palavra é maravilhosa. E para a gente ter um pouco mais, né, desse entendimento, lançar esse fundamento, como toda igreja que está se iniciando, né, igreja, pessoas estão iniciando sua caminhada na fé, sua jornada no Evangelho, a gente precisa ter fundamentos. E eu queria trazer um pouco da história da Igreja de Roma, para a gente começar a entender como que as coisas funcionavam naquele tempo, por qual motivo que Paulo começa a escrever essas cartas. Né? O apóstolo Paulo não foi ele o fundador da Igreja de Roma. A Igreja de Roma ela foi fundada, né, através lá, possivelmente, pelos cristãos que foram se convertendo no dia de Pentecostes. Né? E isso foi fazendo com que aí eles, né, fossem se achegando mais para perto de um dos outros, tendo comunhão, como em Atos vai dizer. E então, a partir disso, né,
Então, a partir disso, a igreja ela começa a ser expandida e ser formada, né? Passa um aí, por favor, Eduardo. Já no primeiro capítulo, acho que ficou bem pequeno, né? Na parte B do versículo 13 vai dizer que Paulo ainda não tinha visitado Roma. Aí lá na parte B ele fala assim, ó, vezes por visitar, várias vezes me propus visitar a igreja, mas por muito tempo fui impedido. Paulo ele estava se eu não me engano, era na sua terceira viagem missionária, estava em uma de suas viagens missionárias na Macedônia, na verdade na Grécia, lá em Corinto. E uma desses impedimentos de Paulo não ter conseguido ir visitar a igreja de Roma era porque Paulo estava diretamente fazendo a vontade do Senhor na terra. Paulo tem a sua conversão, ele passa pelo período do Barnabelar, né? Ele é barnabelado, e então Paulo ele começa a fazer a missão de Deus na terra. Ele passa pela Macedônia, chegando na Macedônia ele tinha uma mulher que tinha um espírito a Bíblia fala que era espírito de adivinha. Ela adivinhava ali e dava grandes lucros para os seus senhores. Paulo então ele repreende esse espírito maligno. Aquela mulher ela para automaticamente de adivinhar e para de render lucro para os seus senhores. Então Paulo ele é preso, ele é açoitado, ele e Silas. Tudo por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então eu creio que nesse momento de aflição, Paulo quando ele começa a escrever para a igreja de Roma, ele começa a entender que todas as coisas elas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Portanto, cada um dentro do seu propósito, do seu chamado. Paulo ele tinha um chamado de levar a igreja ao mundo, de multiplicar o evangelho na face da terra, mas estava preso porque estava fazendo a vontade de Deus. Então, dentro daquele cárcere, que Paulo está lá, quem é mais antigo vai lembrar até da musiquinha, do terremoto. Eu para cantar já sou ruim, louco, então fica mais difícil ainda. E ali, tem um terremoto dentro daquela prisão ali, os presos fogem, mas o carcereiro ele fica ali indignado, caraca, achando que ia morrer. Então Paulo vai lá e aquele carcereiro querendo tirar a sua vida, Paulo vai lá e brada com aquele carcereiro falando, que ele e a casa dele, se ele cresceu no Senhor, ele e a sua casa seriam salvos. E ali a vida daquele homem, ela é salva por Paulo, por Jesus, através de Paulo. Então a gente começa a ver que por estar fazendo a vontade de Deus, por estar multiplicando o Evangelho, estar dentro do centro da vontade de Deus, muitas das vezes nós sofremos. E esse sofrimento, ele faz com que os propósitos se esclareçam nas nossas vidas. E como eu estava dizendo, que essa igreja, que ela não foi fundada por Paulo, ela tinha uma mística de povos, uma cultura muito diversificada, parecido com nós aqui no Brasil, um pouco da cultura africana, que veio dos ancestrais lá dos escravos, um pouco da cultura indígena, um pouco da cultura europeia, americana, que foi tudo se migrando e fazendo com que a diversidade de pensamento a diversidade de pensamento e ideológica mesmo, do que entendia sobre as coisas, ela pudesse trazer dúvidas sobre o que a igreja precisava pregar para as vidas naquele momento. Quando a gente está falando de fundamentos, quando a gente está falando sobre fundamentos, a gente fala sobre... eu até coloquei um slide que está perguntando o que é fundamento. Está bem em sequência. Aí eu não precisei de muito. Obrigado, amigo. Estou precisando de outra mãe, esse guarda-roupa está ruim, cara. Aí eu não precisei de muito para entender o que é fundamento. Eu já sabia mais ou menos o que era, pelo meu entendimento, mas aí passa mais um, Edu. Aí eu dei um Google rapidinho, fui no Google mesmo e pesquisei, e está lá, fundamento substantivo masculino, um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição.
estabelecimentos, esportes, etc. Né? Como ali um exemplo, os fundamentos de um clube, os fundamentos do futebol, os fundamentos do vôlei, ensinando tudo que é esse conjunto de regras que faz com que, né, tal instituição seja. E tem ali também, né, que é pouco usado, né, uma construção. O fundamento é a base, é o alicerce. Né? O fundamento é aquilo que constrói, né, algo que sustenta, que elabora, né, estratégias para que lá na frente a gente não venha, né, sofrer algum dano. Né? Por exemplo, nessa loja aqui, nessa igreja, a gente sabe que aqui tem um fundamento, aqui tem algumas colunas que seguram, né, que sustentam esse teto para que esse teto não venha cair. Né? E tem outras coisas também, né? Eu não vou saber explicar direito como sou construtor civil, mas tem outras coisas que sustentam para que isso aqui possa ficar de pé e permanecer de acordo com o tempo, né, que ela vai ficando. Né? Só que essa carta, ela tem o propósito de esclarecer sobre o Evangelho de Cristo na Terra. A igreja, como eu estava dizendo, ela estava com muita dúvida. Eles não sabiam direito o que fazer na Terra, o motivo deles estarem ali. A igreja estava passando por um processo novo. A igreja estava sendo fundada, implementada. A igreja estava num processo. Sabe, no ano passado, né, lá no início do ano, quando a gente começou a implementar a igreja aqui em Maria Paula, que a gente tinha bastante dúvida, mas pastor, como que vai funcionar? Né? Como que vai ser o culto? Como que a gente vai fazer as coisas? Então, a igreja estava passando por um processo, não igual o nosso, que nós já tínhamos um fundamento que vinha lá de Marambá e tudo mais, né, estabelecido da palavra, mas a igreja passava pelo principal fundamento, e essa carta ela é tida como uma das principais cartas, né, que o apóstolo Paulo ele envia às igrejas, porque essa carta ela vai falar de coisas muito profundas e vai começar a tratar de coisas assim, admiráveis. E se a gente começar a ler o próprio capítulo 8, onde eu busquei esse texto base, né, que fala sobre a vida no Espírito, a gente vai começar a ver que a gente não precisa nem ministrar, falar nada sobre, porque só a gente lendo, a gente já começa a entender o que Paulo queria direcionar à igreja. Vamos lá, no versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado da carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo ele começa desde já quebrar o ego daquela galera que havia sido ensinado totalmente diferente do que a igreja ela foi precisa, ela foi feita, né? A igreja ela foi feita, né, para ser compartilhada, é como o nosso lema, né? Conhecer a Deus tão profundamente a ponto de torná-lo conhecido de outros. Então a igreja ela foi feita para que a gente, né, pudesse conhecer a Deus, mas não porque eu mereço, porque eu tenho mérito. Paulo ele começa com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramada por nós, né, o favor imerecido, a quebrar todo o ego que havia, né, entre os gentios e os judeus naquela situação. Então, assim, quando ele começa a quebrar esse ego, ele começa a deixar coisas muito claras. Ele começa a deixar, mas a carne de vocês, ela já foi morta por Jesus, porque Jesus, ele já vivificou em nós o seu Espírito para que perante os homens e perante todas essas coisas, nós pudéssemos ser justificados. Então, assim, quando toda justiça, né, que vem do Senhor, Jesus ele se entrega na cruz, lá,
e derrama sobre nós o seu sangue, nos lavando, automaticamente Jesus nos faz santo, nos justifica. Por quê? Porque a justiça divina é ela que nos dá esse acesso. Não é porque eu mereço, porque eu quero, porque eu sei fazer. Não, mas é porque Deus ele é bom, porque Ele é maravilhoso e Ele decide então entregar o seu Filho por nós. Né? Aí Paulo continua na carta, né, dizendo, portanto, né, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele começa a endurecer mais, né, a mensagem. Para quê? Porque, como que eu posso dizer de uma forma mais delicada, né? Isso. Irmãos, tem pessoas que... aqui a gente está falando de pessoas. Nós não estamos falando somente quando o Paulo está lançando o fundamento da igreja, ele está lançando para pessoas. Né? A igreja é formada por pessoas. Mas, cara, tem pessoas que têm mais dificuldade de entender o real motivo de estar aqui. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que o meu irmão ele vai errar, independente do que ele está fazendo, independente de quem ele é em Deus, ele vai errar. E isso acaba fazendo com que o nosso ego, porque muitas das vezes o nosso ego ele se inflama e a gente começa a não olhar para essas vidas com amor, com carinho, com o que Jesus nos pede para fazer. Né? E então, né, dito isso, né, passa mais aí, mais um para a gente prosseguir. Não estou acompanhando aqui o meu slide aqui. Vamos lá. Amar é fundamento. Era onde que eu queria chegar. Né? Porque quando todas essas coisas elas são escritas e é lançada sobre a igreja, o maior motivo, o principal motivo de Paulo estar falando todas essas coisas com a igreja de Roma era porque a igreja precisava entender o que é o amor. A igreja precisava entender que amar é um fundamento de Deus. Amar é o que vai sustentar a obra de Deus na terra. Porque se nós não amarmos, né, como a gente vai ver no próximo slide, se nós não amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, nós não podemos ser encontrados em Jesus. Porque com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. É através desse amor de um com o outro que nós vamos ser encontrados em Deus. Não existe uma igreja que não ame uns aos outros. Não existe uma igreja fundamentada na palavra de Deus sem amar uns aos outros. Então é por isso que nós precisamos entender que todas as vezes que, né, o meu irmão, o meu amigo ou o visitante que chegar por esse lugar, nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos de coração, tá com um sorriso. Como o João pregou aqui, ele disse, né? O que adianta você ser crente estar com a cara de maracujá de gaveta, né? Ele falou isso. Então, assim, o que adianta, cara? Não adianta nada. A palavra que Deus vai dizer, se eu não me engano, é lá em Coríntios, né? Eu não vou lembrar o capítulo. Aquele que não ama, aquele que não tem o amor, é como um metal que soa. A gente pega um metal, essa garrafa aqui de metal, se a gente bater nela, ela só faz barulho. Ela só faz barulho. Então, assim, o que adianta a gente fazer barulho? A gente gritar, a gente clamar, Senhor, rasgar nossas vestes e não amar o nosso irmão, não amar os nossos companheiros. Então, isso é algo muito importante que a gente precisa frisar, a gente precisa sempre estar batendo na tecla. Porque esse amor é ele que vai sustentar todas as coisas do porvir, todas as coisas que vão vir daqui para frente. Porque é dentro dessa base que a gente constrói uma igreja sólida, uma igreja, né, fundamentada, uma igreja que resiste, que persevera diante de todas as coisas. Né? E quando, né,
continuando um pouco sobre esse amor, né? Paulo ele começa a lançar isso sobre a igreja. A gente vai ver lá no final do capítulo 8, lá no 36, mais ou menos, ele vai dizer assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada te separa do amor de Deus. Nada. Não é nem a mentira, nem a fofoca, nem a contenda, nem a injúria, nem a difamação. Nada te separa do amor de Deus. Nada vai te separar. Por quê? Porque o amor de Deus ele foi pago com alto preço, derramado na cruz. Toda vez que eu e você deixamos de amar o nosso irmão, o que nós fazemos? Nós negamos a cruz de Cristo. Todas as vezes que nós deixamos de entregar uma palavra em amor e amar de coração, nós negamos a cruz de Cristo. É por isso que Jesus vai falar, né, lá em Mateus, né, aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Porque muitas das vezes o meu ego, a minha vontade, o meu querer, não era acordar 7 horas da manhã para estar 7h30 aqui ensaiando. A gente que é do Ministério de Louvor, né? A gente às vezes não queria estar aqui. Um sol desse a gente queria ver estar na praia, né? Concordam comigo, gente? Estão todos aqui, gente. Vocês também estão aqui, a gente às vezes queria estar curtindo, passeando, mas nós decidimos, cara. Nós decidimos estar aqui por algum propósito. Porque em Maria Paula tem uma igreja que ama uns aos outros. Amém. Porque em Maria Paula tem uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja enraizada, uma igreja que vai crescer, uma igreja que vai avançar. E Maria Paula vai ficar pequeno. Porque essa igreja é uma igreja que está sendo lançada dentro dos fundamentos de Deus. Amém? Amém. Aí, a gente fala um pouquinho sobre a esperança, né? A vida cristã, ela se caracteriza em esperar e em perseverar em meio aos sofrimentos. A gente estava falando lá no início, lá na introdução, que Paulo ele passou por muita coisa, né? O apóstolo Paulo, ele sofreu muito, né? Devido à obra, né, do Senhor Jesus. Quando converte o coração de Paulo, ele chama Paulo para o ministério e ele sofre. E quando nós vamos ver toda a história da igreja, ela sofre. A igreja sofre, mas por um propósito, por um motivo. Por quê? Esse sofrimento, ele foi tão grande, ele foi tão capaz, porque o que não foi martirizado entre os apóstolos, ele ficou preso numa ilha e morreu velho lá dentro daquela ilha preso. Então, assim, a gente começa a ver que, assim, que o sofrimento daqueles homens, todos os dias, quando a gente começa a ver que o sofrimento daqueles homens valeram a pena, é quando todos os dias que nós acordamos e olhamos para o espelho, olhamos assim, vemos a nossa face, ali, cristão, regenerado, transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque o maior motivo de ter valido a pena aqueles homens serem martirizados foi porque eles deixaram essa palavra para a gente. Porque Pedro, Paulo, João, Tiago, Estevão, todos esses homens foram homens que iniciaram o Evangelho, iniciaram uma jornada para que essa palavra, para que esse amor pudesse ser compartilhado nos nossos corações. E isso fala sobre deixar um legado. Né? Quando nós esperamos, né, e deixamos esse legado, né, eu até coloquei aqui um pouco do significado da palavra esperança. Eu não botei no slide, eu já tinha feito o slide aí quando eu fui
Aí eu estava dando uma estudada em casa, aí eu falei, cara, é importante, né? Que a esperança é um sentimento de ver aquilo que você deseja realizar. É uma confiança em uma coisa boa. A esperança ela tem sinônimo de fé. Olha quão tremendo isso é. Porque quando nós esperamos com confiança e acreditamos naquilo que vai se realizar, automaticamente o nosso coração ele se enche de fé. De fé por quê? Porque qual é a esperança? Qual é essa esperança que Paulo está lançando como fundamento para essa igreja? É a esperança que o Senhor um dia voltar e que esse corpo, né, carnal, ele se deterioraria. Né? Fala se eu não me engano, é renovação cósmica, é um pouco mais, né, é mais profundo dentro da ciência. Eu não sou muito bom de ciência, não. Então, assim, fala um pouco disso, né? É uma transformação completa do seu corpo. Então, quando ele fala dessa esperança, é porque eles estão aguardando. Eles estão aguardando o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Eu comecei, né, essa mensagem falando de Paulo pregando a graça. E o amor passa, Edu. Paulo pregando a graça e o amor. Mas Paulo começa a falar da esperança. A esperança em quê? Na salvação. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como também esperará. Como que vamos esperar aquilo que eu vejo? Né? É tão normal, eu vejo, é fácil. Mas ele prossegue. Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, né, o esperamos. Então, assim, é muito importante a gente ter essa convicção que Jesus, o nosso Senhor, ele é a esperança para esse tempo. Foi como o Joaquim falou aqui, cara. Teve um evangelismo lá, naquele dia lá, né, com aquele jovem lá que morreu. Teve um evangelismo. Assim, cara, que coisa bárbara, né? Cada um tem seus motivos, mas, assim, nunca é legal, nunca é bom a gente acordar e ver uma notícia que mortes aconteceu. Isso nunca é legal. Mas, quando nós paramos para olhar e ler o jornal e vemos que tanta coisa ruim tem acontecido nesse mundo, né? Quantas ondas de violência, são assaltos, são, né, acidentes, são muitas coisas que têm acontecido ruins. E se a gente parar para olhar para essas coisas, isso começa a frustrar a nossa fé. Se a gente deixar isso entrar no nosso coração, isso começa a frustrar a nossa fé e a gente para. Cara, o que nós estamos fazendo aqui? A gente começa a pensar. Mas nós, como uma igreja cheia de esperança, né, que persevera no Evangelho, a gente sabe que para essa terra ainda tem esperança. Que é a vida do nosso Senhor, que é a vida de Jesus para nos salvar. E quando, né, a gente começa a falar sobre essas coisas, né, sobre fundamento, eu também deixei algo, né, que é um dos fundamentos que a gente precisa entender, que são as primícias do Espírito. Né? O Espírito Santo, ele foi revelado a nós, ele foi deixado para nós através da pessoa de Jesus Cristo. Eu vou, né? Jesus fala que vai para a casa do Pai e tudo mais, mas deixaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Já havia promessas no Antigo Testamento de alguns profetas que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra. Lá atrás, na EBD, isso eu era criança. Eu lembro que o Espírito Santo ele só era dado a um certo tipo de pessoas. Né? Se eu não me engano, era reis, sacerdotes e juízes que tinha, porque Deus governava o povo através dessas pessoas. Então, assim, olha que coisa maravilhosa que você pode receber. Olha só a importância que você tem para Jesus, que ele deixou o seu Espírito para habitar dentro de você. Antigamente, somente pessoas importantes, somente governantes, pessoas que estavam ali. E tinha os profetas também, gente. Quase que eu esqueci, ó. Rafael já estava olhando para mim assim. Tinha os profetas também. Mas imagina,
Né? Você imagina a divindade que é a gente poder receber esse presente de Deus. E, né, não existe, cara, uma igreja fundamentada em Deus sem a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando de movimento, eu não estou falando de dons somente. Os dons são, né, fazem parte, os dons e o fruto do Espírito fazem parte desse conjunto que forma. Mas eu estou falando da presença do Espírito Santo. É aquela presença que nos conforta, nos consola a cada dia, de entender que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que nos faz ser adotado por Deus. E começa a trazer uma... Passa mais um, Edu. E começa a trazer outro. Começa a trazer essas coisas. A adoção, ela nos faz herdeiros. Herdeiros de algo que... de um trono, herdeiros de um reino, herdeiros de algo que nos tem preparado durante há muito tempo. Né? E co-herdeiros com Cristo. Amém. O pastor, ele uma vez ele falou em uma de suas mensagens, eu não lembro se foi o Marambaio aqui, mas tem coisas que o pastor fala que eu guardo muito, porque são assim, são profundas, né? Ele falou que um filho, ele pode ser deserdado pelo seu pai. E uma vez que esse filho é deserdado, ele perde todo o direito daquilo que ele tinha como herança. Mas quando nós somos adotados e se tornamos co-herdeiros através daquele que nos adotou, essa herança jamais pode ser perdida. E uma igreja fundamentada, que segue seus fundamentos e princípios, ela tem herança. Essa igreja ela vai ter aquilo que Jesus preparou para nós a cada dia. É uma igreja que tem fundamentos, então isso faz com que nós possamos a cada dia alcançar o nosso propósito, crescendo e multiplicando sobre todas as nações, levando Jesus para quem precisa, levando Jesus aos quatro cantos da terra, clamando o nome do Senhor. Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem. Nos céus e na terra vamos clamar juntamente com os anjos. Então, assim, é importante a gente frisar bem sobre essas coisas. Porque, gente, é muito difícil, né? É muito difícil a gente estar dentro de uma visão, né? de um planejamento de algo, se a gente não estiver lançando sobre as nossas vidas os princípios que organizam todas essas coisas. Né? Quando Paulo lança essas coisas à igreja de Roma, essa carta é maravilhosa. Depois eu sei que muita gente já leu e tudo mais, mas para com atenção para poder ler, né, sobre isso. Isso vai fazer com que a gente comece a romper aquilo que a gente aprendeu, e isso vai começar a trazer para nós um entendimento diferente sobre essas coisas. E, como eu estava dizendo, é muito difícil, né, quando a gente começa a caminhar e os nossos olhos eles acabam se fechando para as coisas que realmente importam. Né? Porque lá em Atos, no capítulo 2, no verso 37, se eu não me engano, mas é no verso 37 em diante. Né? Eu sou um pouquinho de gravar as coisas, mas tem coisas que eu gravo. Vamos lá, o que eu botei aqui? Ó, 34. Não, não é 37 não, 42. Vai falar assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui o autor ele começa a relatar essa vivência da igreja, ele começa a falar coisas que, se a gente for parar para analisar, né, no início da igreja para os dias de hoje, muitas coisas se passaram e mudaram, cara. A igreja mudou. Né? Os caras viviam perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles meditavam na lei do Senhor de dia e de noite. A doutrina dos apóstolos era os fundamentos do Evangelho. Era aquilo que eles aprenderam com Jesus. Era amar uns aos outros como Jesus amou a eles. Eles, dia a dia, eles viviam perseverando em amor, porque eles tinham o entendimento que eles eram adotados por Deus, que se não fosse essa adoção, eles não teriam, né, a oportunidade de estar naquele momento. Aí diz que eles viviam de formas unânimes. Né? Quando a gente fala de unânime, a gente começa a falar do pensamento, né? Unânime a gente está no mesmo pensamento, no mesmo propósito, com a mesma ligação. A gente está com o mesmo entendimento aqui, ó. Cara, a gente vai construir esse altar, a gente precisa de tijolo, então aí um pega o tijolo, faz o cimento, dá para o profissional. Então aí em conjunto, a igreja ela funcionava, a igreja primitiva, somente dessa maneira. Era em conjunto, era puxando a rede para o mesmo lado, não era puxando para lá ou para cá, não era essa desorganização. Assim, não estou falando de gente desorganizada, não, gente. É que parece, né? Não, mas não é a desorganização que a gente às vezes acaba observando, porque assim, cara, se a gente parar de fato para ver, é legal só o líder do seu grupo de vida, fazer as coisas no grupo. Eu tenho, né, filho dos grupos de vida, eu não vejo que é só o líder que faz. Eu estou nos grupos lá do Robson, da minha sogra, da Maiara, lá no meu grupo. Cara, todo mundo faz as coisas, todo mundo entendeu a visão e está ali. E você que está chegando, que fez um curso de membresia, se integra com essa galera. É momento da gente unir as nossas forças com o mesmo propósito. A nossa igreja está avançando. A nossa igreja está crescendo no nosso bairro. Só que para essa igreja avançar e crescer mais, a gente precisa estar unido no mesmo propósito. Porque o Robson, como líder, ele não pode estar cansado de tanto fazer a Tainá, né? Eles não podem estar cansados de tanto fazer a Duda. Não, nós como líder, precisamos ter pessoas do nosso lado nos auxiliando e dando ideias. E, cara, isso aqui, vamos lá, vamos fazer. Ânimo, estou junto contigo. Porque é através disso que a gente consegue fundamentar e lançar todas essas coisas, né, a qual nós estamos falando. Edu, volta naqueles 2 slides que passou para entrar nesse, que vai falar sobre volta mais um, aí sobre a redenção do corpo. A ressurreição corporal completará a adoção, né, e transformará os cristãos à semelhança de Cristo. Assim, quando chega esse momento, né, a gente está aqui na nossa igreja, né, a igreja é o corpo de Cristo, amém? Cristo é o cabeça, nós somos os membros. E quando aqui a gente está falando de algo mais profundo, mais teológico, era como eu estava falando do cosmos, né? Que é sobre a ressurreição de fato, dentre os mortos e tudo mais, mas trazendo para um lado mais simbólico, né? Mais alegórico, a ressurreição corporal, né, completará a adoção de Cristo. Assim, quando nós de fato
entendemos que passamos da velha criatura para uma nova criatura, aí nós determinamos e carimbamos. É como se a gente carimbasse o nosso passaporte assim, ó. Porque a gente começa a entender que daqui nós já passamos para o outro lado. Daqui, quando esse corpo, ele começa a ser transformado por todos esses fundamentos que nós aprendemos, né, pelo amor de Jesus, pelo Espírito Santo, pela esperança de aguardar em fé que a salvação ela vai chegar na nossa vida. Nós começamos a entender que a nossa vida ela transformada por essas coisas, ela é completa, ela nos tira daqui e a gente passa a deixar de ser o Lucas, a gente passa a deixar de ser o Robson, passa a ser cidadão do céu. A gente começa a ter, de fato, a nossa identidade transformada e começa a ter, né, a mentalidade que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente começa a ter, de fato, outras palavras que Paulo vai dizer no decorrer das cartas, elas vão se abrindo na nossa mente. Né? Porque se eu não vivo, mas a minha vida, Cristo vive em mim, é porque eu estou vivendo de acordo com o que Deus quer, de acordo com a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela é que nós amamos uns aos outros, né? Para que nós possamos ser chegados e encontrados nele. Aí, vai passando, Luiz, para mim, por favor. Pode passar mais um, pode passar. Então, todos serão libertos. A criação inteira será liberta da corrupção, será libertada da corrupção da carne e participará da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Cara, a promessa de salvação ela não se resume dentro de quatro paredes. A promessa da salvação ela não se resume à minha vida, a vida de cada um que está aqui, ela não se resume somente a nós. A promessa de salvação ela se resume a todos. Amém. Ela se resume a todos. Aleluia. Que abriu seu coração em se entregar de fato, para que possa ser adotado. Quando Jesus ele vem, ele não morre somente por mim, ele não morre somente pelo pastor, somente pelos irmãos que estão envolvidos na obra, não. Ele morre por todos, sem dissensão, sem divisão de ser bom ou ser melhor que o outro. Não. Jesus ele morreu porque nós não éramos bons. Eu não sou bom o suficiente. A graça me faz ser justificado pela fé, quebrando todo o jugo da lei que me mata, caso eu haja da maneira que interfere a lei. Então a lei ela se cumpre na graça, porque Jesus morre em meu lugar para me dar o direito a toda a criação inteira de ser livre pelo poder de Deus e pela palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, mais um, Edu. Né? Aí eu deixei, né, já estou finalizando, gente. Né? Eu deixei Rafael falando para mim não demorar não, que ele tem que sair no horário hoje. Brincadeira. Rafael é uma benção, gente. A gente para para conversar, né, Rafa? Conversa pra caramba. Eu falo pra caramba e nem falo. A melhor conversa, eu só falo sozinho, ele nem fala, cara. Fala assim, fala aí, cara. Ele não fala não. Rafael, meu amigo, graças a Deus. Vamos lá. Eu deixei, né, essa. É o lema da nossa igreja, né? É um tema, aquilo que a gente tem como fundamento. E o pastor, ele cara, eu lembro quando o pastor, ele fez isso lá em Marambaia. Eu era líder de grupo de vida lá em Marambaia, o pastor falou assim, agora isso aí tem que ser falado na célula. Cara, pensa. Quando a gente falava assim, que cada um falava uma coisa, era emolação. E assim, só que a gente achava que era, pra que falar isso? Às vezes a gente ficava assim, pra que falar isso? A gente já sabe isso. A gente já vive isso. Só que de fato, muitas das vezes,
quando a gente parava para raciocinar e olhava, né, e pegava, assim, a gente pegava nós mesmos, muitas das vezes murmurando, né, com conversas que não eram legais, a gente fala, cara, será que eu estou sendo como essa palavra? Será que eu estou sendo como o fundamento que é lançado sobre a minha igreja? Será que eu estou sendo a nova vida de Maria Paula? Sendo a nova vida de Marambaia? Assim, a nova vida de Maria Paula, a nova vida de Marambaia, ela é uma igreja que estabelecida, né, que prega a palavra, né, a gente vê aqui, tem comunhão e tudo mais, mas como igreja do Senhor agora, será que eu sou a igreja do Senhor? Porque todas as vezes que nós olhamos para esse lema e nós não nos encontramos no que de fato, né, ele quer transmitir, né, porque é ir com todo mundo e fazer discípulos, a gente está lá em Mateus, que é onde está baseado, a gente está baseando isso, né? A gente de fato precisa, cara, cada dia da nossa vida, olhar com carinho para tentar entender que de fato a gente precisa multiplicar o amor de Cristo nessa terra. A gente precisa todos os dias da nossa vida, fazer Jesus ser conhecido. Amém. Tornar Jesus conhecido. Por quê? Porque como no slide passado, a salvação era para todos, a salvação é para todos. A liberdade, a alegria, o amor que eu recebo, a paz que o mundo não pode receber, ela não foi feita exclusivamente para mim, ela foi feita para todos. Quando Jesus morre, ele deixa para todos, essa promessa para todos. Então que cada crente ele possa conhecer a Deus tão profundamente, a ponto de torná-lo conhecido de outros. Então que cada dia nós possamos, né, nos basear dentro dessa mensagem, vou chamar já a galera para cá logo, né, nos basear dentro do que Deus ele tem para nós como igreja, do que Deus tem derramado sobre a vida do nosso pastor, né, todo entendimento. Eu acredito que, assim, pô, é loucura, gente, a gente parar para olhar, é loucura a gente sair de um lugar e ir para outro, sem esperança, assim, com a esperança, mas sem entender nada, e a gente chegar, né, chegar nesse lugar e estar conhecendo cada pessoa, cada vida. Olha aí, para essa pessoa que está atrás de você, do seu lado, olha para ela. De repente você nunca viu essa pessoa, nunca tinha visto essa pessoa antes, cara. Olha para cá, não. Entendeu? Às vezes você nunca viu. E isso, pô, cara, é imenso.